Com o surgimento da primeira geração dos motores turbo da Fórmula 1, não era raro encontrar carros no grid que atingissem mais de 1000 cavalos de potência. Na década de 80, o cenário da Fórmula 1 era insano. As equipes tinham à disposição motores descartáveis para os qualifyings, feitos especialmente para extrair o potencial máximo em apenas 4-5 voltas. Devido à potência extrema, os motores da época consumiam muito combustível. A combinação de motores beberrões e regras limitando o consumo proporcionou um dos fins de corrida mais estranhos da história da Fórmula 1, o GP de San Marino de 1985. A corrida disputada no circuito Enzo e Dino Ferrari foi a terceira prova da temporada de 1985. A pista era conhecida pelas suas longas retas, chicanes apertadas e pelas subidas e descidas que drenavam o combustível dos carros devido ao alto RPM. O regulamento de 85 definia o volume máximo de combustível em no máximo 220 litros por corrida, sem reabastecimentos. A mudança no regulamento foi implementada com a justificativa de que era necessário forçar os pilotos a maneirar a velocidade, isso em uma época na qual os carros contavam com verdadeiros canhões de potência. A evolução dos sistemas de turboalimentação estava em seu ápice, com motores insanamente potentes sendo fabricados por Renault, Ferrari e BMW. Na época, havia um certo descontrole no uso dos motores, que geralmente eram fabricados para durar apenas uma prova. Os pilotos ainda contavam com motores feitos especialmente para sessões de qualifying. Feito com materiais exóticos, os equipamentos produziam mais de 1.200 cavalos de potência e atingiam o seu ápice de desempenho em apenas 4 voltas. Esse cenário começou a preocupar a FIA, que decidiu intervir na escalada de potência. Isso foi feito com a limitação de combustível, regra que exigia dos pilotos um maior autocontrole no gasto para conseguir terminar as provas. A tarefa era bastante dificultada se considerarmos o grid recheado de nomes como Senna, Prost, Piquet, Lauda, Mansell, De Angelis, entre outros. A classificação do campeonato até aquele momento contava com Michele Alboreto da Ferrari em primeiro com 12 pontos. 3 pontos atrás vinham Alain Prost e Ayrton Senna, empatados em segundo. Hélio De Angelis seguia os 3 com 7 pontos. Além dos 4 pilotos, Patrick Tambay, René Arnoux, Nigel Mansell, Jacques Laffite e Stefan Beloff também haviam pontuado. Na competição entre as equipes, a Lotus liderava com apenas 1 ponto de diferença contra os italianos da Ferrari. Em terceiro, com 9 pontos, vinha a McLaren. Os 7 primeiros ainda contavam com a Renault, Williams, Ligier e Tyrrell. Uma mudança era ainda bastante recente no grid. Antes do GP de Portugal, a equipe de Maranello demitiu o francês René Arnoux sem maiores explicações. Para a vaga, a Ferrari convocou o sueco Stefan Johansson, que até o GP do Brasil pilotava pela Tyrrell. Arnoux estava presente em Imola e foi visto pelos jornalistas enquanto fazia uma visita aos boxes da Brabham. A presença de Arnoux gerou boatos de que o francês pilotaria pela equipe junto de Piquet, mas isso não se concretizou. A pole position para o GP ficou nas mãos de Senna, com o tempo de 1 minuto, 27 segundos e 327 milésimos, 27 a menos que a Williams de Keck Rosberg. Aquela foi a primeira das 7 pole positions seguidas do brasileiro em Imola, sequência quebrada apenas em 92. Na segunda fila se classificaram a Lotus de Hélio De Angelis e a Ferrari de Alboreto. Thierry Boutsen apareceu de surpresa com o 5º melhor tempo à frente de Prost. Substituindo Arnoux, Johansson fez apenas o 15º melhor tempo. No dia da corrida, 5 de maio de 1985, o tempo não estava firme o bastante. Embora a chuva tenha castigado durante a sessão de warm-up, a pista teve o tempo suficiente para secar e o clima melhorou. As arquibancadas estavam lotadas com a torcida da Ferrari, que comparecia em peso no GP, transformando Imola na segunda casa da equipe italiana. Na largada, Senna manteve a liderança com seu Lotus, com De Angelis o seguindo após ultrapassar Rosberg. O piloto da Williams teve um péssimo início de corrida, perdendo posições também para Alboreto, Prost e pouco tempo depois por Lauda. Na 11ª volta, o grid já não contava com 7 carros. O Zack Speed de Jonathan Palmer não largou. Ricardo Patrese, Gerhard Berger, Beloff, François Resnaud e Mauro Baldi tiveram problemas relacionados ao motor. O próprio Rosberg precisou abandonar devido a problemas nos freios, se somando a Jacques Laffite e Pierre-Louis de Martini no grupo dos que já estavam fora. Ainda na 11ª volta, a Lotus de Hélio foi ultrapassada tanto pela Ferrari quanto pelas McLarens, sem deixar exatamente claro se foi perda de rendimento ou se o italiano estava economizando combustível. Na volta 29, a Ferrari de Alboreto entregou as pontas e o piloto precisou abandonar a corrida para a tristeza dos tifosi. O abandono da Ferrari abriu caminho para as McLarens de Prost e Lauda enfrentarem Senna. Os dois passaram a ameaçar o brasileiro por algumas boas voltas até Lauda rodar. O problema do austríaco permitiu a dupla da ponta abrir espaço, e Prost conseguiu o suficiente para enfrentar Senna sem se preocupar com a retaguarda. Lauda, por sua vez, acabou ultrapassado por Johansson, que vinha fazendo uma boa corrida de recuperação e já havia escalado parte do grid.
Outro que ultrapassou a McLaren foi De Angelis, que aparentava melhorar o ritmo e se preparava para atacar os pilotos da frente. Na briga pela ponta, Prost não conseguia resultados contra Senna, que conseguia manter a liderança da corrida. Na 50ª volta, Ed Cheever da Arrows foi mais uma vítima de problemas mecânicos e abandonou. O piloto americano seria o último a abandonar com problemas do gênero na prova, já que os pilotos que ainda permaneciam na pista tinham um problema bem maior para resolver. Faltando 4 voltas para o fim, a corrida começou a ficar completamente imprevisível. A reviravolta começou com Brundle, parando sem gasolina na volta 56. Na frente, Senna liderava a corrida com 10 segundos de vantagem contra Johansson, quando seu Lotus desacelerou na curva Rivasa. A equipe descobriu depois que uma regulagem errada na injeção eletrônica do motor acabou dando a ele mais combustível do que deveria, fazendo o equipamento beber mais durante a prova. De forma bastante improvável, a Ferrari assumiu a ponta para delírio dos tifose, mas ao chegar na Aqua Minerale, o carro também ficou lento. Da mesma forma que a Lotus, a Ferrari também encontrou problemas no carro após a prova. Enquanto o representante da torcida italiana parava, Piquet também encostava o seu Brabham na lateral da pista, completamente seco de gasolina. A 2 voltas do fim, foi a vez de Mansell dar adeus à prova com o seu Williams de tanque vazio. A liderança do GP caiu no colo de Prost, mas a situação do francês também não parecia confortável. O piloto estava economizando combustível nas últimas 10 voltas da corrida, trocando marchas mais cedo para conseguir terminar. A manobra aparentemente deu resultado, permitindo a ele vencer o GP de forma bastante apertada, tão apertada que o seu McLaren precisou parar metros depois quando o piloto voltava para os boxes. O segundo lugar ficou com a Lotus de De Angelis, e o pódio foi completado por Boutsen, que ficou sem gasolina a poucos metros da linha de chegada. Para terminar, o belga não pensou 2 vezes, saltou do carro e empurrou seu Arrows até a linha de chegada. No fim, a situação era literalmente calamitosa. Dos 26 carros que integravam o grid no início da corrida, apenas 6 cruzaram a linha de chegada. Após a prova, Prost, De Angelis e Boutsen foram até o pódio, receberam os troféus e comemoraram. Mas uma reviravolta final ainda estava por vir. Inspeções posteriores do carro do francês indicaram que o McLaren MP4 2B estava 4 kg abaixo do peso regulamentar, desclassificando o vencedor. A equipe tentou recorrer da decisão e a justificativa dada foi que o carro se enquadrava nas regras, mas que a corrida foi exageradamente desgastante. Durante a prova, o carro de Prost teria perdido fluidos além da própria borracha dos pneus para o asfalto abrasivo, diminuindo o peso do modelo. Para a FIA, as desculpas não valeram e o piloto acabou desclassificado mesmo assim. No fim das contas, a vitória ficou com Hélio De Angelis, um piloto que sequer liderou a corrida. Aquela foi a segunda e última vitória de Hélio na Fórmula 1. O clima dentro da equipe Lotus já não era o mesmo com a entrada de Senna, e no ano seguinte o italiano se mudou para a equipe Brabham. No fim do campeonato, Prost apresentou 20 pontos de vantagem contra Alboreto, vencendo o título. O GP de San Marino teve 3 líderes em suas últimas 5 voltas, e nenhum deles conseguiu a vitória. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!